A paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos os irmãos e a todos os ouvintes da palavra do Senhor. Está com muito tempo, aliás, muitos anos, que eu não venho aqui trazer uma palavra de Deus para todos. Primeiramente, vamos orar pedindo a Deus que cada palavra que saia da minha boca seja da vontade dEle e do agrado dEle também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celeste que algo está no céu, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida, pelo nosso lar, pela nossa alimentação, nosso lar temporário, nossa família, pela nossa saúde. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue usando os teus filhos, dando palavra, dando humor, tirando nós das lutas, das nossas provas, nos dando sabedoria para profetizar, para pregar a tua palavra, para perdoar. Tudo isso que te pedimos em nome de Jesus, porque somos pecadores, Senhor, e não somos merecedores. Mas graças à tua misericórdia, conseguimos orar e se chegar até a ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amados, primeiramente, antes de trazer a palavra, eu gostaria de dar uma explicação sobre o motivo de eu não ter mais feito as lives. Na minha cabeça e na minha maturidade, naquele momento, eu imaginava que pelo fato de eu estar pregando, a minha vida tinha que estar perfeita. Perfeita no sentido de boa, de alegria. Eu não entendia porque eu pregava e não estava bem a minha vida. Então eu disse, como eu vou pregar o que eu não estou vivendo? Hoje, anos depois de experiências com Deus, eu entendo que, gente, um profeta, um pregador da palavra de Deus, para pregar, quando Deus convida para pregar, esteja preparado. E preparado em oração, em intimidade com Deus. Porque você vai passar por provas para você sentir, para você ter as vitórias, para você se chegar aqui e pregar. Mas naquele momento eu imaginava que eu tinha que estar bem para transmitir a palavra de Deus. Não sabia eu que Deus estava me levando a vários lugares, às várias tentações, aos vários momentos de tristezas e depressões, para que eu viesse ter mais experiências com Deus. Graças a Deus que hoje eu tenho essa sabedoria, o quão é importante a gente persistir em servir a Deus. Ao a gente dar continuidade de servir a Deus, a gente passa a entender a palavra de Deus, passa a entender a voz de Deus, a gente passa a discernir a voz de Deus e a voz do inimigo. E é muito importante. Confesso que fui falhas e ainda sou falhas em muitas coisas na minha vida, mas também eu digo algo a vocês. Vocês que estão afastados do caminho do Senhor, volta. Vocês que estão afastados de ouvir a palavra de Deus, ouve. Não é fácil quem saiu voltar. Mas eu sempre tive comigo, mesmo em pecado, mesmo errante, eu não vou deixar de estar na casa de Deus. Porque no dia que Deus quiser mudar a minha vida, a minha estrutura, eu vou estar lá para receber. Então, errada ou não, eu estava lá dentro da casa de Deus, sabendo que precisava urgentemente de uma transformação. Mas é fácil transformar as nossas vestes, mas não é fácil transformar os nossos corações. A gente sempre acha que somos perfeitos, porque cada um de nós temos perspectivas de vidas diferentes. Então, o que é bom e ideal para a minha vida, para a sua não é. E assim caminhamos. Mas temos que estar ciente que nós temos que estar perfeito e agradável diante da palavra do Senhor. E não diante de nós e das nossas perspectivas, mas diante da perspectiva bíblica. E não é fácil.
Então isso é persistência. Servir a Deus é uma luta, é ser persistente e não é fácil. Estamos numa era onde tudo é fácil de desistir. Ah, eu não gosto de estudar, eu vou desistir. Ah, eu não gosto desse emprego, eu tenho outro lá na frente ali. Estamos numa era que você abre as redes sociais e os conselhos, as frases que estão ali expostas não ature isso, não aguente isso, se tu tá aguentando isso é porque tu não tem amor próprio. Acontece que as pessoas não querem mais pagar preço. Querem receber, mas não querem mais pagar o preço. Então eu confesso que não tem sido fácil para mim. Mas eu também confesso que eu tenho Deus na minha vida. Ontem eu estava caída. Literalmente ontem. Hoje eu estou de pé. Com a dor, mas estou de pé. O que eu quero dizer para todos vocês aqui é o seguinte: o choro realmente dura uma noite, mas a alegria vem no outro dia. Mas para mim sorrir e para mim estar nessa alegria, eu tenho que ser forte. Eu tenho que fazer por Deus e não por mim. Porque pela carne era para mim estar nesse momento na cama me lamentando e chorando. Mas por Deus eu estou aqui. E Deus me deu uma palavra baseada no que está acontecendo. Então abra aí no livro de vocês, o livro de Gênesis, capítulo 3. Eu não vou ser muito longa na leitura. Eu vou apenas ler o versículo 5 e 6, que diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Depois vocês peguem a Bíblia de vocês e façam a leitura completa. Eu sempre recomendo a leitura completa porque ela é importante para o nosso entendimento. Mas essa palavra foi exatamente a que Deus me deu. Vamos falar sobre relacionamento. Estamos falando que Deus trouxe Eva a Adão e eles construíram uma família. Por que eu quero trazer aqui a palavra relacionamento? Porque o inimigo hoje, ele age para destruir os relacionamentos, a família. Então, eu quero frisar e ser muito breve na palavra que Deus me deu, porque não adianta eu falar além do que Deus me deu. Mas vamos ser direto ao ponto. A gente vê a árvore da vida, a gente vê a árvore da destruição. A gente vê que Eva foi fraca e caiu a tentação. Mas o que me choca nessa palavra, o que me choca é que Eva comeu o fruto primeiro. Se ela comeu o fruto primeiro, ela teve os olhos abertos primeiro. Ela viu que aquilo não era bom. E aí o que foi que ela fez? Ela deu a árvore ao seu marido. Gente, tem pessoas que estão do nosso lado que não é para estar. Tem relacionamentos que não são de Deus. E é nos comportamentos, nas ações, nas atitudes que nós vamos entender que aquela pessoa não é para nós. Cuidado com a pessoa que está do teu lado. Cuidado. Porque ela viu que era ruim. Ela teve o entendimento de que aquilo não era algo de Deus. Mas mesmo assim, ela deu ao seu esposo para ele cair junto com ela. Olha, gente, que forte isso. Que forte. Ela poderia ter tido uma atitude diferente. Esposo, não come. Porque eu comi, eu estou sentindo isso, isso e isso. Não. Ela quis que ele caísse com ela. E aí os dois acabaram sofrendo consequências. Como
como não ficou a relação deles dois após esse acontecimento? O que eu vou dizer a vocês é que você vai saber a pessoa que está do teu lado, se realmente é essa pessoa para tu dividir a tua vida, quando essa pessoa te aproximar do amor de Deus. Quando essa pessoa te constrangir as suas atitudes erradas. Nossa, eu estou constrangida com a minha atitude errada. Mas aquela pessoa me mostrou, então eu vou consertar. Um relacionamento saudável e de Deus é aquele relacionamento que a gente faz de tudo para o outro, para o nosso parceiro, o nosso companheiro se sentir bem, se sentir feliz. A gente vê que tem livros, a gente vê que tem autoajuda, que diz que tem as linguagens do amor. Eu mesmo falo assim para o meu esposo. A minha linguagem do amor é te dar presente. Não é porque eu quero dar algo material a ele, mas é a minha maneira de demonstrar amor, de demonstrar cuidado. Essa é a linguagem do amor. E eu queria que essa linguagem do amor dele fosse da mesma maneira, mas não é. A linguagem do amor dele é de outra maneira. Então eu preciso me adaptar a isso, e ele precisa se adaptar a isso. Então, um relacionamento, gente, para dar certo, é aquele que te mostra os erros. É aquele que diz, nossa, nós dois estamos caminhando para um caminho errado. Peraí, vamos por outro caminho. É o relacionamento que te aproxima do amor de Deus. E não aquele que te afasta de Deus. E não aquele que te constrange diante de Deus. Cuidado com as pessoas que você coloca na sua vida. Elas têm uma carga energética muito forte. E para sair, exige muita oração. Então algumas pessoas dizem, nossa, eu não acredito, Olivia, nisso. É o inimigo, tudo é culpa do inimigo. Não, você fez porque foi você, foi a atitude do homem. Não, gente, o inimigo realmente trabalha. Assim como o psicólogo, nós estudamos o comportamento humano. Nós estudamos o olhar, o franzir a testa, o rir. A gente estuda para saber quando uma pessoa está mentindo, está falando a verdade, está incomodada. Nós, carnes, estudamos pessoas. E quando nós vamos atender aquela pessoa, a gente passa com o tempo de terapia a entender que aquela pessoa está mentindo ou não. Não é assim instantâneo. Mas o inimigo não. O inimigo, ele nos assiste desde do nosso nascimento. Então, o inimigo, ele nos conhece, ele sabe, ele ouve, ele sabe cada detalhe do que vai te deixar triste e do que vai te deixar feliz. Houve uma situação, eu não vou ser assim explícita, mas eu vou falar assim por cima, em que eu falei algo. E eu estava separada do meu esposo naquele momento. E eu falei algo para minha mãe, para alguns amigos. E ele não tinha como saber, porque a gente morava um distante do outro. E estávamos brigados. Mas sabe o interessante quando a gente voltou? É que teve um dia que eu peguei o celular dele e eu fui no Google. E lá no Google, quando eu fui olhar o histórico de pesquisa, eu vi que ele fez uma pesquisa justamente daquilo que eu tinha falado. Mas eu, antes de agir, eu falei, mas antes de agir, eu pedi a Deus um sinal, eu pedi a Deus uma luz. E Deus me conduziu diferente do que eu estava falando e do que eu estava sentindo. Então eu tive que reprimir o que eu estava sentindo, o que eu estava falando, para ouvir a voz de Deus. E assim eu fiz. E se eu não tivesse feito, o inimigo já tinha soprado lá no ouvido dele. Ele já estava pesquisando. Vocês conseguem entender?
Então tem obras malignas sim nas nossas vidas. Infelizmente, a nossa guerra, ela é espiritual sim. É igual a Jó. O inimigo chegou lá pedindo permissão para fazer. E fez. E o que eu acho incrível, mais uma vez, é que Deus tirou tudo e deixou aquela esposa. E Jó, como esposo, como homem de Deus, tu falas como uma louca mulher. Olha que diferença de Jó para Adão e Eva. Jó conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que aquilo era uma fase. Ele repreendeu, continuou com sua esposa, prosperou depois com sua própria esposa. Eu acredito que tenha sido horrível a sensação para ela de ter que admitir que estava usada pelo inimigo. Mas ele não puxou ela para o lugar. Ele não disse, olha, sai, some da minha vida, faz a tua vida. Ele persistiu no casamento dele. E Adão e Eva também persistiu. Eles continuaram juntos, eles tiveram Caim e Abel, mas foi com muita luta. Então, tem atitudes que trazemos para o nosso casamento que vai ser consequências para o resto das nossas vidas. Então, é muito importante estar no caminho de Deus. É muito importante ter a palavra de Deus. É muito importante a oração. Estamos num mundo que as pessoas não oram mais, não lembram. Eu sempre digo assim, ora, mesmo se você não tiver forças para pôr o seu pé, o seu joelho no chão, senta e ora, deita e ora. Ah, mas Deus não recebe. A gente não sabe. O que Deus sabe é a sua fraqueza. Mas Ele entende. Então ora. Ah, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Não precisa ler a Bíblia inteira. Lê um versículo por dia. Mesmo que não tenha pregação naquele versículo. Mas vai chegar momentos que você vai estar numa situação que você vai lembrar daquele versículo e talvez aquele versículo seja sua interpretação. Toda vitória tem preço. Hoje em dia as pessoas não querem pagar preço. Para você ter uma família em pé, você tem que pagar um preço. Ah, mas só eu que pago. E eu não isso comigo. Ah, porque só eu, Deus, que pago. Ele não paga. Porque eu pago. Na verdade, a gente não tem nem esse direito de questionar Deus. E segundo, eu sou mais madura e tenho mais experiências com Deus do que ele. Então isso é tão vergonhoso. Isso que eu falo para vocês é que eu entendo que a palavra de Deus, ela através das nossas experiências e da palavra, é assim que Deus usa para passar ah, mas eu não vou perdoar isso. Realmente a carne da gente é difícil de perdoar. Mas o perdão, ele não é repentino. Não é algo assim, perdoa hoje. Perdão é um trabalho. Se você disser que perdoa hoje, é mentira. Ninguém perdoa ninguém de uma hora para outra. Mas é um trabalho. Quem mais perdoa, eu costumo dizer que quando a gente perdoa alguém, a gente e quando você perdoar, não espere receber nada em da pessoa que
As pessoas vão mandar você desistir. As pessoas vão dizer, oxi, tu é trouxa, ele tá aguentando isso? Oxi, mulher, tu não tem nenhum amor próprio? Ah, mulher, não te ama não, não te quer não, isso e aquilo. Não, gente. Se você não tiver força para pôr o seu joelho no chão e orar e esperar a resposta de Deus, chega em alguém que esteja uma vida no altar. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém. E pede a essa pessoa um conselho, que Deus vai usar essa pessoa. Esta é a palavra que Deus trouxe no meu coração. Deus seja louvado.